Oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Camila, aqui do canal Brasileirices. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje é o último vídeo de 2020. Queria fazer algumas reflexões com vocês. Não tem muito roteiro para esse vídeo e eu sei que eu demoro um pouco para colocar vídeos aqui no canal. Mas hoje eu quero falar sobre esse título que está aqui embaixo no vídeo. Moro no Brasil há 10 anos e não falo português. Essa é uma realidade que eu já enfrentei com alguns alunos ao longo desses alguns anos como professora de português. E eu queria fazer uma reflexão sobre esse processo de aprendizagem e também passar uma mensagem um pouco positiva para vocês depois desse ano tão difícil que foi 2020. Então vamos lá? Eu vou começar comentando sobre essa frase. Estou pensando em uma aluna específica que eu tive no ano passado. Era uma aluna coreana, aqui em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. E uma aluna que já morava no Brasil há 10 anos, talvez um pouco menos. Mas ela já estava há muitos anos aqui no Brasil e ela falava muito pouquinho de português. Basicamente, por que isso acontecia? Por que ela não falava português tão bem, não tinha o desempenho que ela queria ter? Porque ela era uma coreana que vivia dentro de uma comunidade coreana mais fechada, em um bairro coreano. Tem um bairro aqui em São Paulo que ele é bastante coreano, tem vários restaurantes coreanos, pessoas da Coreia. É um bairro bem legal, inclusive, Bom Retiro. E ela vivia lá, ela ainda vive lá. O marido também é da comunidade, a família toda, ela já tem filhos, os filhos estudam em escolas coreanas, a comida que ela come é coreana, a televisão que ela assiste são programas coreanos, músicas coreanas, filmes coreanos. Então sempre foi muito difícil para ela entrar nessa comunidade brasileira, no mundo do português, mesmo morando no Brasil. Isso é uma coisa bastante comum em uma cidade tão grande como São Paulo, por exemplo, né? Eu conheço muitos estrangeiros, alunos ou pessoas que eu conheço, amigos, família, que sempre tem alguém estrangeiro que está no Brasil há 15 milhões de anos e ainda não fala o português do jeito que ele mesmo gostaria de falar. Então, uma comunicação mais limitada à sobrevivência. Perguntar o preço de alguma coisa, pedir uma informação, como faz para chegar em tal lugar, né? Sobrevivência. Porque dentro de casa, lá no ambiente familiar, os amigos todos vão falar a sua língua nativa, a língua que você domina. Inclusive essa aluna coreana, ela ainda vive em uma Coreia pequena, muito pequenininha, uma Coreia do Sul dentro de São Paulo. Então a igreja que ela frequentava, as missas eram em coreano, como eu já falei, a comida, todo o material audiovisual, livros, tudo que ela consumia era em coreano. Ela tinha uma irmã que veio para cá depois, para São Paulo alguns anos depois, e aí acaba sendo mais ou menos um contato um pouco mais limitado, né? Ela tem poucos amigos aqui, mas são todos coreanos e às vezes ela enfrenta uma certa dificuldade de adentrar nessa comunidade brasileira. Eu já tive experiência de morar fora do Brasil 2 vezes na minha vida. Eu já morei em Portugal e já morei em Buenos Aires. Em Portugal eu morei na cidade do Porto. Quando eu morava em Portugal, também era bastante difícil para mim fazer parte da comunidade portuguesa. Eu praticamente não tenho amigos portugueses que eu fiz ao longo do meu intercâmbio. Eu fiz um semestre da universidade lá. E de Buenos Aires já foi um pouco mais fácil, porque eu vivia em uma casa de estudantes com argentinos e pessoas de outros lugares do mundo. Então foi um pouco mais fácil de criar laços, amigos, pessoas que eu ainda converso pouco, mas ainda tenho algum contato até hoje. Então, às vezes a gente ao longo da vida enfrenta essas certas barreiras, né? Dependendo da comunidade, da nacionalidade, do seu contexto ali daquele momento, sim mais difícil você adentrar uma cultura. Mas no geral,
Os meus alunos estrangeiros que vivem aqui em São Paulo dizem que não é a coisa mais difícil do mundo fazer uma amizade com um brasileiro, geralmente de uma maneira bem geral, estereótipo. Os brasileiros fazem parte de uma cultura mais aberta ao estrangeiro. Claro que também é um país que tem preconceito, tem xenofobismo, né? É bastante complexo esse assunto. Mas, no geral, o brasileiro ele é um pouco mais aberto do que outras culturas para receber o estrangeiro. Mas, ainda assim, o estrangeiro tem medo, dependendo da situação, do contexto que ele veio para cá. Se for uma cultura muito voltada para o trabalho, como muitas vezes a comunidade chinesa é aqui em São Paulo, são pessoas muito voltadas para o trabalho, vêm para o Brasil, para São Paulo, somente para trabalhar. Eu já tive alunos nesse contexto. Já tive um aluno bem jovem de Taiwan que veio para São Paulo, mas ele trabalhava muitas horas por dia, então ele praticamente não tinha esse tempo de convívio, essa abertura para o social, sabe? Porque os poucos tempos, os poucos minutos e momentos que ele tinha ali de descanso, ele queria descansar, ele não queria ir para uma festa, conhecer brasileiros e no fim de tudo isso, praticar a língua, né? Mas apesar de tudo isso, ainda tem gente que quer desenvolver o português, que sente essa necessidade, porque mesmo vivendo numa comunidade mais restrita a pessoas da sua cultura que falam a sua língua, a necessidade existe. E quando a gente está falando sobre alunos em uma situação de imersão, ou seja, o aluno que está aqui, o estrangeiro que está no país e aprendendo a língua do país, o processo tende a ser um pouco mais rápido. E é tudo mais na prática, né? Você aprendeu uma coisa na aula e depois de sair da aula você já pode praticar, porque as pessoas falam português na rua. Mas basicamente esse vídeo é para dizer que já vi muitas pessoas de diversas nacionalidades, brasileiros ou não, criticarem pessoas nesse contexto de nossa, mas ela mora no Brasil há 10 anos e ela não fala português? Oh, meu Deus, nossa, você não aprendeu. Nossa, mas você morou 2 anos nos Estados Unidos e você não sabe falar inglês? Nossa, meu Deus, o mundo vai acabar. E basicamente é um vídeo, uma reflexão. Gostaria muito de abrir a conversa, o diálogo com vocês aqui nos comentários do vídeo para dizer que tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Nós temos momentos diferentes nas nossas vidas, nós temos necessidades. Não se cobrem tanto de, nossa, eu já estudo português há 10 meses, 10 dias, 10 anos, não importa quanto tempo seja, e eu não evoluo, eu não aprendo. Às vezes a coisa tá muito mais simples do que a gente acha, é uma questão do momento, dos nossos objetivos ali, daquele contexto, daquela situação, né? No caso dessa aluna, ela já está no Brasil há 10 anos e ela finalmente saiu da zona de conforto dela e me procurou para fazer aulas. E eu acho que isso que é o bonito de tudo isso. Não existe cedo ou tarde quando você quer aprender um idioma, quando você quer superar um obstáculo lá, superar um obstáculo ou simplesmente fazer algo novo. Então, é uma aluna que eu admiro bastante por, depois de tanto tempo, querer ir atrás. E a gente sabe que quando nós estamos falando sobre uma mulher asiática que quer sair dessa zona de conforto, a gente também está falando de uma série de outros questionamentos que não vem ao caso aqui agora, mas basicamente tem muito a ver com liberdade de poder fazer as coisas sozinha, sem depender de ninguém para poder fazer. Ela tem filhos, então uma pessoa que consegue fazer as coisas sem precisar da ajuda de ninguém, e isso é uma coisa muito poderosa. Então, se você está estudando português, acredito que sim, né? Todo mundo que assiste a esse canal, ou a maioria, está aprendendo português. Eu quero te dizer que não existe tempo. Especialmente, tome muito cuidado com esses cursos que às vezes a gente faz,
que diz assim: aprenda português em 10 meses, em 2 anos você já estará falando fluente. Não tenham pressa. Estudar com pressa, com pressão é muito ruim e as coisas não fluem quando são assim. Então não tenha pressa, não existe o tempo certo para as coisas. Claro que assim, 10 anos morando no Brasil e não fala quase nada, talvez, vamos pensar em aspectos negativos, faltou um certo interesse, faltou utilizar a oportunidade, mas isso é de cada pessoa, as pessoas são diferentes. Se fosse eu, Camila, vivendo em um país estrangeiro com essa oportunidade, eu acho que eu faria o máximo possível para poder aprender tudo que eu pudesse. Eu comeria todas as comidas diferentes, eu falaria com todas as pessoas diferentes, eu assistiria todos os filmes na língua nativa, palestras, peças de teatro, enfim, porque eu sou assim. Mas as pessoas não são todas iguais, eu acho que tá tudo bem, tem que continuar sendo assim. Mas é basicamente um vídeo para, primeiro, dar parabéns para quem superou 2020 e aproveitou o ano para estudar. Eu acho que foi um ano que cresceu muito o interesse por pessoas que quiseram aprender, né? Todos os meus amigos professores de português, inglês, espanhol, todos os meus amigos professores tiveram mais trabalho em 2020. Eu também tive bastante trabalho esse ano, porque as pessoas aproveitaram a quarentena, a pandemia para estudarem. Isso é muito legal. Mas é um vídeo para dizer que continuem estudando, mas sem essa pressão do tempo. O tempo é tão relativo. Então não é para vocês ficarem com essas paranoias, essas minhocas na cabeça. E daí? E daí que você já está há 10 anos no Brasil e ainda não fala o português que você queria falar? A gente nunca está satisfeito com nada. Então, superem os seus desafios diários e não fiquem usando a régua das outras pessoas. Por um lado, assim, é um pouco frustrante, é um pouco triste saber que uma pessoa já está há 10 anos num país e ainda não consegue falar, não consegue fazer as coisas que gostaria. Mas, por outro lado, cada um tem os seus problemas, seus contextos, seus objetivos. E se em 2021, próximo ano, seu objetivo é se desenvolver melhor no português, trace suas metas, seus objetivos, veja até onde você pode ir e não crie metas absurdas que não existem, que você sabe que você não vai conseguir superar. Vai com calma, tá tudo bem, não precisa ter pressa para nada. É isso, obrigada a todos que acompanharam o Brasileirices esse ano. Aconteceram várias coisas legais aqui no canal. E 2021 a gente já vai começar janeiro com mais novidades, que eu espero que vocês gostem. E é isso aí, a gente se vê lá no Instagram e no Facebook do canal, @canal Brasileirices. Um ótimo fim de ano, fiquem tranquilos, não é para ter pressa para nada. E continuem estudando português no tempo de vocês, tá bom? Beijo e até a próxima!